Fala aí, futura aprovada, tudo bem? Prof. Jéssica Fontes aqui na área. E a aula de hoje é para fazer questões, né, da prova da UERJ de 2025, né? Para a turma de 2025, foi feita em 2024. E aqui a gente conseguir, discutir os principais padrões, né, de respostas, padrões de temática. Porque a UERJ, né, ela é uma prova que você precisa, além de saber a matéria, você precisa ali saber contextualizar, você precisa ali saber interpretar. Então não é uma prova super direta, objetiva. Existe ali um nível de interpretação que é muito importante. E esse nível de interpretação a gente só consegue fazendo as questões. E a gente vai começar a perceber que a UERJ tem temas ali dentro da geografia que ela gosta mais, né? Então é nesse sentido que fazer as provas antigas é tão essencial, principalmente quando a banca é a UERJ, tá? Então aqui a gente vai discutir a prova de ciências humanas em todas as questões de ciências humanas, tá? Separei as que pegam ali parte de geopolítica, de geografia, até mesmo alguns pontos de atualidade, tá? Então vocês vão ver aí que não vão ter algumas questões que são de história, tá? Mas a gente vai conseguir aí abarcar grande parte das questões, ok? Bem, a primeira questão, né, questão aqui número 48, o documento cartográfico. Gente, cartografia é um tema muito recorrente dentro da UERJ, tá? E uma das coisas que mais caem, tá tudo bem que não caiu aqui especificamente, é a questão de projeção cartográfica, tá? Então a gente precisa aí, e a gente vai, né, porque a gente vai falar aí sobre outras provas, a gente vai fazer várias provas. Vou discutir aí para vocês essa questão da projeção cartográfica e principalmente dentro das projeções cartográficas a diferença de Mercator para Peters, ok? Mercator para Peters. Essas são as principais. E dentro de cartografia eles pedem muito leitura de mapa também, que vocês saibam fazer essas leituras de mapas, tá? Então a gente sempre está esperando aí pelo menos uma questãozinha de cartografia. Aí ele fala o seguinte pra gente: o documento cartográfico abaixo surgiu e se disseminou na época do Terceiro Reich alemão, tá? Então aqui a tradução do seu título é a raça nórdica e os germânicos como difusores da cultura. Nenhum mapa está errado, tá? Se ele seguir ali, né, se ele contemplar ali corretamente, né, os elementos cartográficos. Então, se ele colocar, né, porque é o seguinte, gente, o mapa, ele é uma representação da realidade. E essa realidade é a partir de algum dado. Esse dado, ele pode ser um dado que é conveniente ali, né, pro aquele elaborador, né, da cartografia, elaborador do mapa, tá? Então, assim, se o mapa, ele estiver revelando a realidade, obviamente, como ela realmente é, com todos os elementos cartográficos de forma correta, então tá ali utilizando a rosa dos ventos correta, legendas corretas, se estiver utilizando, né, a escala correta, a projeção correta, dando um título, que são os elementos, né, de um mapa, os elementos essenciais de um mapa, esse mapa ele tá ali entregando, né, um conhecimento. A cartografia, ela revela a realidade, ela descreve a realidade, mas obviamente que, de uma certa maneira, essa realidade pode ser um pouco deturpada. E aqui a gente vê isso, né? Ele fala a raça nórdica e os germânicos como difusores da cultura. Foi feito num período onde a gente estava tendo a ascensão do nazismo. A gente queria utilizar o mapa, e ele é utilizado como uma linguagem de poder, como uma linguagem geopolítica, tá? Então os mapas, eles têm esse mecanismo, tá? Então eles têm ali um mecanismo de poder solidificar uma ordem geopolítica, tá? Tanto que, quando a gente olha para os nossos mapas, eles estão errados, porque eles estão dentro de uma projeção, né, na qual o Polo Norte, toda a área norte do planeta, ele está maior do que realmente é. E isso tem uma função geopolítica. A gente meio que aceitou, né, porque é o modelo mais difundido de projeção cartográfica, que é do Mercator, né? As áreas equatoriais, elas são de fato também que elas realmente são, então não há deformação, mas tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul, mas principalmente o Polo Norte, ele tem ali uma deformação em termos de área. As áreas, elas são muito maiores do que elas realmente são. E aí, né, gente, todo mapa, por mais que eles descrevam a realidade, eles vão ter algum tipo de deformação.
A ideia é que qual é o mapa que qual é o dado que eu não quero deformar. E aí eu faço o mapa. Então, a gente tem uma Europa, a gente tem uma Euroásia, a gente tem os Estados Unidos e o Canadá, muito maior que eles realmente são, e isso, né, recrudesce um discurso geopolítico de que são mais poderosos, que são maiores. Quando a gente olha para o território e vê que eles são maiores, a gente tem a noção de que fato que eles são maiores, que eles são mais poderosos, etc. E a gente, como a gente acaba utilizando, né, muito da geografia europeia, acaba que isso também é colocado nas escolas, né? Porque o mercado são mapas escolares nas escolas, e a gente acaba olhando para aquele mapa, né, o mapa de mercado, e fala: ah, essa aqui é uma representação da realidade como ela realmente é, e não é, tá? Então, a cartografia, ela tem esse poder, né, de trazer um discurso geopolítico, de fortalecer uma narrativa, que é o que está acontecendo aqui, tá? A gente tem ali, né, a tentativa de... nesse mapa, temos a Alemanha muito maior, né, com um círculo maior, e simplesmente com setas para quase todos os países, né, da Europa, indo em direção à Euroásia, indo em direção ao continente africano. Então, esse mapa aqui, ele tem um objetivo, que é o objetivo de fortalecer uma narrativa de que a raça nórdica é uma raça líder, e que, né, os germânicos, eles são o topo da hierarquia, tá? Essa é a ideia. Considerando o contexto histórico da época, então a gente está falando aqui de um período de grande ascensão em Segunda Guerra Mundial, né? Ascensão do nazismo, não só ascensão, mas já também de uma consolidação do nazismo na Europa. E aí percebam como que a gente faz contextualização, né, entre história e geografia. Né? A gente está falando aqui de um período que abarca a Segunda Guerra Mundial. Obviamente a gente não está falando do momento em que foi feito, né, o mapa, mas ele está falando da disseminação. Então, obviamente, eu preciso consolidar uma narrativa. E a consolidação dessa narrativa, ela me gera um apelo geopolítico extremamente importante, tá? Então, considerando o contexto histórico da época, a disseminação do documento permite identificar o uso da cartografia com a seguinte finalidade: assegurar a associação política. Gente, não é isso, tá? A narrativa aqui utilizada é para fortalecer a ideia da liderança da Alemanha. Liderança da Alemanha. E perceba aqui no liderança da Alemanha. No caso da Alemanha nazista, né? E perceba aqui que ele fala sobre a raça nórdica. Então, uma supremacia associado à raça, tá? Então, mostrar ali esse mapa, ele tá mostrando exatamente isso, uma supremacia racial, né, que no caso vai gerar uma supremacia cultural da Alemanha. E que é extremamente importante, né, naquele período que a gente está analisando, tá? Então, associação política, não, porque a Alemanha ela não queria fazer nenhuma associação. Exercer regulação econômica, gente, não é regulação econômica. Aqui, como eu falei para vocês, fortalecer a ideia da liderança da Alemanha, né, da Alemanha nazista, né, pautado numa supremacia racial, numa supremacia cultural, principalmente em relação a outros povos, até mesmo da Europa, tá? Exercer regulação econômica, que não tem nada com a história também, tá? Não é para... Não vejo, né, nenhuma relação direta, né, nem para vocês ficarem em dúvida. Talvez vocês ficariam em dúvida entre a letra C e a letra D. Estabelecer liderança científica. Se só tivesse a parte liderança, eu acho que aqui poderia ser a resposta. Mas como ele está falando sobre liderança científica, não tem nada, né, principalmente no título do texto, nada que mostre pra gente de fato essa ideia de uma supremacia científica, né? Aqui, especificamente, ele está falando sobre cultura. Ele está falando sobre, principalmente quando a gente fala, né, sobre cultura, sobre ideias, a gente está falando sobre ideologia, tá? Então, aqui poderia ser trocado, por exemplo, a raça nórdica e os germanos como difusores de uma ideologia, que a ideologia deles está correta, né? Então aqui, ó, fomentar uma propaganda ideológica. E que propaganda seria essa?
exatamente uma propaganda de supremacia, uma propaganda de que a raça nórdica, os germânicos, eles tinham ali, né, um quase dever divino, né, de se expandir, de dominar outros países, né, de conquistar a Europa, tá? Esse ponto aí que a gente tem, então, gabarito aqui, letra D. Expansão da aglomeração de Buenos Aires. A gente está falando aqui de um tema de urbanização, e urbanização também é outro tema que está sempre presente na UERJ, ele gosta bastante. E aí ele fala aqui, ó, final do século XIX, né, 1867, 1892, 1918, 1943, 1964 e 2000. Então a gente está falando da expansão urbana, tá? Expansão urbana. Então a gente consegue ver um aglomerado muito grande aqui, né, dessa área, por meio, né, de uma intensa metropolização. Como que eu sei que é metropolização especificamente? Porque eu tô falando de uma capital, tá? Eu tô falando de um dos países, né, da Argentina, de um dos países industriais da América do Sul. Somente Brasil e Argentina são considerados países industriais. Então, quando a gente fala, principalmente no século XX, a gente está falando de uma expansão de uma sociedade urbana-industrial. De uma sociedade urbana-industrial. Então, começa um processo de urbanização e expando essa urbanização. Então, se eu estou expandindo a urbanização, essa expansão, ela acontece por meio do processo de metropolização, ou seja, de formação de metrópoles, ok? E aí, ó, na sequência de imagem, registra-se o seguinte processo socioespacial. Colonização, aqui não tem nada a ver com a história, até mesmo porque, então, eu teria que falar ali entre o século XVI até o século XIX, tá? E aqui, entre o século XIX. Verticalização. Se tivesse a palavra horizontalização aqui, vocês poderiam ficar em dúvida. O que vocês poderiam ficar em dúvida e que talvez poderia até ser pedido ali um recurso? Horizontalização ou conurbação. Porque essa imagem aqui também está mostrando isso, porque esse processo de metropolização, ele é recheado desses fenômenos, ok? A verticalização é um processo, é um fenômeno urbano, na qual eu tenho um crescimento das cidades para cima. Ou seja, eu tenho a expansão da cidade por meio dos prédios. E a gente alcança, né, essa verticalização por meio, né, por uma limitação do espaço físico da cidade, do sítio urbano, tá? O que acontece? Eu tenho aqui a formação de um núcleo urbano e geralmente eu vou ter, né, outro núcleo urbano se formando, sendo bairro, cidade, estados, etc. Né? Isso aqui numa fase 1. Numa fase 2, esses processos, né, esses núcleos urbanos, eles vão começar a se expandir horizontalmente, que é o que a gente chama de horizontalização, tá? Até chegar num processo em que eu vou perder, né, onde termina a cidade A, o núcleo urbano A, onde começa o núcleo urbano B. E aí eu vou formar aqui uma área conurbada. Então, eu tenho aqui uma área conurbada, e eu tenho a conurbação, que é algo extremamente comum dos processos de metropolização. Metropolização é a formação de metrópoles, de cidades centrais. E aí, a formação da metrópole, ela acaba inserindo dentro dela o processo de horizontalização e conurbação. E aí, né, com o desenvolvimento da formação de metrópoles, da metropolização, eu vou ter a criação da região metropolitana, onde eu vou ter cada vez mais o processo de horizontalização e conurbação acontecendo, tá? Então, é como se fosse um grande cenário de causa e efeito, ok? Região metropolitana é quando a gente tem uma cidade central, que é a metrópole. Então, formei aqui a metropolização. E aí, essa metrópole ela vai ficar caro, o sítio urbano é caro, né? Ter acesso a ela é mais difícil. Então, eu vou começar a formar vários municípios que são ligados, né, à cidade central. E aí, ó, são ligados por meio de uma infraestrutura em comum. E aí, o que vai acontecer? Vai chegar um momento
em que esses municípios eles vão estar conurbados à cidade central, tá? E aqui, então, eu tenho a região metropolitana, que se torna, né, o mecanismo de gestão no Brasil a partir da década de 70. Então, a partir da década de 70, para a gente fazer uma gestão e um ordenamento territorial no Brasil, a gente precisa olhar não somente para a metrópole, mas também para a região metropolitana, né, que é um conjunto de municípios ligado a uma cidade central, né, integrados socioeconomicamente a elas por meio de uma infraestrutura em comum. Então, eu vou olhar para a cidade central, mas também vou olhar para os municípios contíguos a ela, porque os desafios e as demandas, elas serão as mesmas. Muitas vezes, desafios que a cidade central ela enfrenta, elas são desafios que foram importados, né, dos municípios da região metropolitana, tá? A industrialização aqui não, porque a gente está vendo, ele fala para a gente aglomeração urbana especificamente, tá? Então, a gente está vendo aqui um pequeno núcleo urbano que vai se desenvolvendo, e aí, de fato, aqui a gente tem um processo de metropolização. E a gente vê que é uma grande massa, né? Uma grande maçaroca ali. E isso é conurbação da metropolização. A gente não consegue distinguir espaços. Coisas, por exemplo, aqui tem uma mancha urbana, aqui tem outra mancha urbana, e eu consigo distingui-las, né? Aqui não. Que é bastante característico de grandes centros urbanos, tá? Grandes centros que são urbanos e industriais. Então, aqui, gabarito, letra D. Aqui a gente tem um poema, sou uma preta, cojo. Segundo meus professores, agora sou uma afro-americana. Eles me tiram do meu nome. Preta é um guarda-chuva aberto. Aqui a gente fez a questão. Perceba aqui, né? 48, né? 49, 50 era de história, 51, né? A gente fez agora, 52. Segundo meus professores, agora sou uma afro-americana. Eles me tiram do meu nome. Preta é um guarda-chuva aberto. Sou uma preta e uma preta para sempre. Sou uma dos pretos. Estamos aqui, estamos lá. Acontecemos no Brasil, na Nigéria, Gana, em Botsuana, na Tanzânia, no Quênia, na Rússia, Austrália, no Haiti, em Soweto. Em Granada, em Cuba, no Panamá, Líbia, na Inglaterra, Itália, França. Sou cojo, no oeste da África. Cojo significa inconquistável. Meus pais me deram nome no meu 7º dia de vida. No espírito preto, na fé preta, na comunhão preta. Sou cojo, sou uma preta. E capitalizo o meu nome. Não me tirem o meu nome. Né? Então, sou uma preta, cojo. Né? E aí ele fala o seguinte. Gwendolyn Brooks foi uma poeta, escritora e ativista dos direitos civis nos Estados Unidos. Né? Então, ele está falando ainda que foi uma ativista dos direitos civis, principalmente no momento, né, onde a gente tinha ali um sistema de segregação racial muito forte. Segregação racial muito forte. Em 1968, participou de ações de protesto por ocasião do assassinato de Martin Luther King. Em seu poema, ela critica a designação afro-americana, né, com a ideia de que ela é americana, mas, né, ela é americana, mas tem essa questão da ancestralidade africana, que recebe dos professores. Essa crítica se baseia no reconhecimento das seguintes características de sua identidade. Acabou que eu acho que eu já dei a resposta para vocês aqui, né, da ancestralidade, por isso o afro, né, ela é de fato americana, ela nasceu, né, nos Estados Unidos, mas essa questão da África aqui, né, do afro, é dado à ancestralidade, né, dos seus ancestrais africanos, tá? Não é uma questão de nacionalidade, especificamente, porque até ela não discute isso. E depois ele fala, sou cojo no oeste da África. E aí acaba trazendo pra gente, então, essa força maior da relação da ancestralidade, ok? Territorialidade, territorialidade é outro assunto, né? Um outro tema bem característico que a gente tem, tá? Território, ele é um espaço, né, que é recheado ali, né? É um espaço que é formado por relações de poder. Como ele deixou pra gente, especificamente, relações de poder? Como ele deixou pra gente um poema, e nesse poema a gente tem ali, poderia estar falando sobre territorialidade se não tivesse o poema. Se ela não tivesse o tempo inteiro trazendo essas ideias, né,
da fé preta, da comunhão preta, do espírito preto, de algo que é da África, né? De que é dos ancestrais dela. Ele fala, preta é um guarda-chuva aberto, sou uma preta para sempre. Eles me tiram do meu nome. Eles tiram, né? Eles querem retirar, né? Essa força da ancestralidade dela. E aí vocês talvez poderiam ficar em dúvida entre multiculturalidade, né, para a ideia de que como se ela tivesse múltiplas culturas, mas ele fala, essa crítica se baseia no reconhecimento das seguintes características de sua identidade. A identidade dela traz a ideia da ancestralidade, não da multiculturalidade, ok? Então aqui a afro-americana está associado, né, à ancestralidade dela. Ela é americana, mas tem um afro ali porque está falando dos ancestrais. E não da multiculturalidade dela, tá? Ela não é africana e americana, tá? Nesse caso, ela não tem as duas culturas especificamente. Ela não foi criada nos dois lugares. Então, aqui, gabarito, letra B. Distanciamento social sempre existiu. Bem-vindo ao Brasil. E perceba que é Brasil com Z. Então, ele tá trazendo aqui pra gente uma crítica, né? Ele botou bem-vindos ao Brasil, Brasil com Z, então, ok, nesse quesito aqui, vamos ler o texto. De fevereiro a abril de 2023, a mostra The Art of Banksy, Without Limit, reuniu, né, ele fala a arte de Banksy, sem limites, reuniu 150 obras de Banksy, que é um artista bastante conhecido, né? Com ingressos entre 45 e 130 reais. Um dos ícones da artes de rua. Então perceba que, principalmente quando a gente vê essa imagem, ele faz arte de rua. Então ele vai fazer uma arte que é principalmente uma arte de crítica, tá? E como ele coloca uma arte de rua, significa que ele está saindo daqueles espaços elitizados, ok? Então significa que é uma arte de rua, uma arte crítica, voltado, né, principalmente para populares, para que possa ser visto, né, para que não haja, né, segregação, para aqueles que estão ali olhando, né, para sua arte. Obviamente que foi, né, ele falou, vai vir para uma mostra, vai vir para espaços, mas uma das características do Banksy é exatamente colocar a sua arte, né, em murais nas ruas, né, em paredes, etc. Aí ele fala, um dos ícones da arte de rua, Banksy é famoso por levantar questões com alto teor de crítica social, o que levou o artista brasileiro, negro Mia, a fazer uma intervenção durante o pré-lançamento da exposição. E aí, vamos lá, ele fala sobre distanciamento social. Então eu tenho um artista de rua que está tendo uma mostra que é paga. Então, o Banksy, que ele sempre foi conhecido por isso, está tendo a sua arte, né, confinada. E uma arte que, além de ser confinada a alguns espaços, alguns espaços elitizados, porque eu preciso pagar para ver isso, tá? E aí vem a crítica em cima da crítica, né? A gente tem aqui esse artista brasileiro negro Mia falando, né, uma arte que fala sobre crítica, uma arte que fala sobre rua, agora está confinada a alguns espaços elitizados. O que a gente está fazendo é distanciamento social. É eu fazer, né, uma análise de crítica somente para espaços de poder. Então ele fala, distanciamento social sempre existiu no Brasil. Bem-vindos ao Brasil. Então, e olha a imagem. É uma empregada colocando alguma coisa para debaixo dos panos. Então a ideia de distanciamento e de que está sendo escondido algo. E o que seria, o que a gente poderia pensar que está sendo escondido? A pobreza. A ideia mesmo, né, de segregação e de segregação socioespacial. E essa segregação socioespacial, ela tá permeada aqui, né, na ideia de que está sendo confinado a alguns espaços elitizados, porque a gente está falando de uma segregação que é social.
tá? Aí fazer uma intervenção durante o pré-lançamento da exposição. Foi um manifesto para o mercado de arte compreender o que estão fazendo com a arte de rua. Estão elitizando a arte de rua. É muito grave, estão transformando em produto e arte de rua não é isso, declarou o negro Mia, que pichou em cima de uma réplica do Swept Under the Carpet. No caso, esse aqui seria isso aqui, né? Seria a imagem, seria uma arte do Banksy, e ele provavelmente foi o que escreveu, né? Distanciamento social sempre existiu, bem-vindo ao Brasil. Ainda fazer essa crítica, né? Que é uma arte que é feita do Brasil para gringo ver, tá? Essa ideia aqui, ó, pro gringo ver. Tanto que foi Brasil com Z. A frase que pichou, né? A frase distanciamento social sempre existiu, bem-vindo ao Brasil, para denunciar a contradição. E acrescentou: é isso que querem esconder debaixo do tapete. Porque uma exposição do Banksy num dos shoppings mais caros de São Paulo é muita contradição. E cobram a entrada num preço absurdo. Então a ideia do elitizar os espaços, elitizar a arte. Para além da denúncia à mercantilização de arte de rua, a intervenção de Negro Lima aponta para outra possível crítica. Então ele está fazendo aqui mercantilização. Não é para ter mercantilização de rua. Observando as suas declarações e a frase de intervenção junto à imagem de Banksy, conclui-se que essa crítica também está direcionada ao seguinte processo social. Processo social. Autoritarismo político? Não é isso. Ele está falando sobre segregação, separação, né? Uma organização social que é focada nas elites. Informalidade laboral, segregação urbana. Poderia aqui, né, como eu falei para vocês, segregação socioespacial. E nesse caso aqui pode ser uma de segregação urbana, porque ele fala que está sendo colocado em um dos shoppings mais caros de São Paulo, né? Então, colocar uma arte de rua, né, uma mercantilização pautada nessa ideia de que há dentro do espaço urbano espaços para pobres e ricos, espaços para populações de mais poder aquisitivo e menos poder aquisitivo, tá? E aqui assimilação cultural não teria nada a ver ali com a ideia, ok? Então aqui gabarito, letra C. Complexo do Alemão e suas comunidades. Gente, sempre vai ter uma questão de geografia do Rio de Janeiro, tá? O RG foca bastante nisso. A história do Complexo do Alemão se insere no processo de expansão da cidade do Rio de Janeiro. Gente, o Alemão é uma das favelas mais, no caso dos bairros, mais novos do Rio de Janeiro e surge como favela, né? E aí, até 2022, o IBGE utilizava a nomenclatura de aglomerado subnormal. Botei 2022, escrevi 2023. Aglomerado subnormal. E desde o censo de 2022, a gente passa então a voltar a utilizar o termo favela, né? Que seria ali uma área que passou por favelização. A favelização, ela é intrínseca ao processo, né, de urbanização rápida. Quando a gente tem uma urbanização que ela é muito rápida, aquele lugar ele vai começar a passar por macrocefalia urbana, que é um processo na qual a gente tem um crescimento muito grande da urbanização, recheada ali, permeada ali por problemas estruturais. Então, a macrocefalia urbana é quando a gente tem uma cidade muito grande, muito inchada e que ela é mal formada. Então, a gente vai ver muita violência urbana. A gente vai ver muita segregação socioespacial. A gente vai ver muita favelização e periferização, cuidado que são conceitos diferentes. Problemas ambientais, falta de mobilidade urbana. Falta de mobilidade urbana. Tá? Então, aqui a gente vai ter, e no caso aqui é a favelização, aqui a gente vai ter um espaço onde, muito próximo das áreas centrais, onde a gente vai ter uma população de pouco poder aquisitivo, de baixo poder aquisitivo, e morar em áreas irregulares. E essas áreas irregulares, geralmente morros, né, quando a gente está falando de morfologia do Rio de Janeiro, vai ter uma ausência do Estado. Só que essas favelas, elas vão crescendo
e elas vão exigir, então, pelo menos uma intervenção ali do Estado, uma intervenção em relação à segurança, uma intervenção em relação à educação, à saúde, a saneamento básico. E aí, nesse momento, essas favelas, elas viram bairros, né, que são, né, unidades administrativas ali pro município, né. O Complexo do Alemão é um dos bairros mais jovens do Rio de Janeiro. Localizado na Zona Leopoldina, foi instituído em 1993. Com uma população de cerca de 180 mil habitantes, o bairro hoje é formado por um conjunto de comunidades, incluindo o Morro do Alemão, que emprestou seu nome ao complexo. O complexo tornou-se conhecido como um dos mais violentos da cidade. É essa grande relação que a gente tem de... A gente vai ter um crescimento muito desordenado, sem ali o planejamento administrativo do município, né, do estado, e aí vai reproduzir muitos problemas, tá? Então, a questão da falta de saneamento básico, falta de mobilidade urbana, a questão da violência urbana. E por quê? Se eu não tenho um Estado organizando aquele território, a gente vai ter a organização de território ilegal. E todo território ilegal, né, ele vai ter ali as suas estruturas de poder ilegais. E essa estrutura de poder que a gente vai ter são os traficantes. Então, o tráfico, ele monta ali seu território de forma informal, ilegal, tá? Por quê? Porque eu não tenho esse Estado atuante. Então, se eu tenho uma ausência ou uma baixa atuação do Estado, eu vou ter a criação de um Estado paralelo, ok? O complexo tornou-se conhecido como um dos mais violentos da cidade, foi alvo de uma das iniciativas do PAC, né, do Programa de Aceleração do Crescimento, além, né, das unidades de polícias pacificadoras. Lembrando que o PAC, ele tem várias dimensões, então tem o PAC, né, de construção de infraestrutura de transporte, de energia, etc., que no caso, ele está falando do teleférico, então seria ali uma iniciativa do PAC para aumentar a mobilidade urbana entre as áreas, tá? É uma parceria entre o governo federal e o governo do estado do Rio de Janeiro, em que foram previstas melhorias de infraestrutura em geral, de modo a livrar o bairro e seus arredores da violência. Algumas chegaram a sair do papel, como teleférico, e outras foram engavetadas, como a unidade de polícia pacificadora. A história do Complexo do Alemão se insere no processo de expansão da cidade do Rio de Janeiro, que foi uma expansão muito rápida. E o Rio de Janeiro, especificamente, como cidade política do país desde ali do século XVIII, né? Então foi capital da monarquia, né? Capital da colônia, capital da monarquia, capital, né, da Primeira República, né, do início da República. Então, o Rio de Janeiro sempre foi uma área muito atrativa, né? Então, sempre teve uma urbanização muito rápida. E o Rio de Janeiro, ele não tem espaço geomorfológico, não tem relevo ali para tantas pessoas. Tanto que grande parte do relevo do Rio de Janeiro, para, né, eu fazer a cidade, eu tive que aterrar. Tá? Então, temos ali... Tanto que um dos grandes problemas do Rio de Janeiro é enchente. Né? Por quê? Porque a gente tem vários processos de aterramento de rios, né, de colocação de bairros em cima de planícies de inundação dos rios, ok? Então, foi uma expansão muito rápida. Só que ele fala o seguinte, se insere nos últimos 70 anos. Então, a gente vai pegar ali, né, o finalzinho do século XX, início do século XXI. Nesse período, duas características desse processo foram limitação de ações sanitárias. Até tudo bem, tá? A gente tem, de fato, ali ações sanitárias, saneamento básicos limitadas, mas não houve uma racionalização de projetos imobiliários. Gente, o crescimento, por exemplo, do Rio de Janeiro nos últimos anos, quando a gente olha, por exemplo, até mesmo Barra da Tijuca, foi uma especulação imobiliária muito grande e de forma até irracional, né? A ideia de que não... Assim, só foi acontecendo. Integração de áreas suburbanas. Bem, até se a gente for pensar no teleférico, a gente até tem uma ideia ali, né, de integração, mas a gente não viu essa integração, né, no Rio de Janeiro como um todo. E aí, né, tanto que uma das grandes características dos problemas que o Rio de Janeiro vive é a falta de mobilidade urbana, muito tráfego, né? Falta de mobilidade urbana. Precarização de moradias populares, de fato, né, cada vez mais precarizados, e é isso que a gente tem que organizando, né, o processo de favelização e inadequação de políticas públicas. Então, o gabarito aqui está na letra C. Ocupação de reservas ambientais aqui não, até tem, mas não é de fato ali a história do Complexo do Alemão.
e suspensão de transportes ferroviários. Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente, a gente ainda tem transporte ferroviário, né, para transporte coletivo. Então, se você mora no Rio de Janeiro, você provavelmente já pegou trem na sua vida para se deslocar dentro da cidade, né, entre os bairros. Então, aqui, de fato, gabarito letra C. Ok. Próxima questão, antropoceno, temporada final. Gente, antropoceno, ele tá dentro, né, da tabela geológica. E ele fala pra gente, né, do período onde o ser humano, ele tá ali dominando o planeta, tá? Então seria um domínio, seria essa era que a gente está vivendo agora, tá? Alguns geólogos acabam não colocando no antropoceno, mas a gente, né, dentro da tabela geológica, mas a gente precisa avaliar, né, esse período geológico onde o ser humano está aqui dominando, e ele ainda fala temporada final. Então ele está trazendo pra gente uma ideia de que com o ser humano, a gente vai ter o fim, né, do planeta Terra. Cada período ali da tabela geológica, né, cada idade da tabela geológica, a gente tem algo acontecendo, né? Então, terciário jurássico, né? A gente tem ali os dinossauros, né, devonianos, sei lá, tubarões, tudo ali tem algo que está dominando, né? E no caso aqui ele está falando sobre o antropoceno, temporada final, essa ideia de que o antropoceno é um período, né, que é do ser humano, que o domínio do ser humano, esse momento da revolução industrial, do aumento da emissão dos gases de efeito de chuva. Perceba aqui que na imagem parecem carros, mas esses carros têm pernas e eles estão indo para um abismo, se jogando para esse abismo. E aí a gente pode fazer uma avaliação, né? Carro está ligado, né, com a segunda revolução industrial, com o uso do petróleo, com o aumento da emissão dos gases de efeito de estufa, com mudanças climáticas, né? Com mudanças climáticas, e essas mudanças climáticas trazem ali aumento do aquecimento global e etc, o aumento do efeito de estufa, e que traz pra gente um colapso ambiental. E esse colapso ambiental é que daria ali o fim do planeta Terra, tá? Então, tem que interpretar. Na charge de Laerte, evidencia-se um ponto de vista acerca do período geológico denominado antropoceno. De acordo com esse ponto de vista, é um período marcado pelo seguinte fator: progresso da indústria de automóveis, autodestruição da espécie humana, desertificação de recurso natural e equilíbrio de consumo de bens. Acredito que, olhando para a imagem, vocês iriam querer falar sobre o progresso da indústria de automóveis. Mas perceba, gente, que ele coloca no título pra gente temporada final. De que nós estamos nos destruindo, que nós iremos destruir o planeta Terra, tá? Então aqui, ó, era a interpretação da Chard, a autodestruição da espécie humana, tá? E ele ainda fala sobre autodestruição porque os próprios carros que poderiam estar ali representando o ser humano, eles estão se jogando do precipício, eles estão se jogando desse penhasco, né? Então é uma autodestruição mesmo, né? Ok, então o gabarito dá 55. Letra B. Duas imagens a seguir fazem uma crítica a práticas econômicas de grandes corporações. A primeira, de 1904, representa a empresa petrolífera Standard Oil, a maior do setor nos Estados Unidos à época. A segunda, de 2018, refere-se às empresas do setor de alta tecnologia do mesmo país. Então aqui, Google, Apple, Facebook, Amazon. E perceba, ó, que os tentáculos deles, tem aqui tentáculos de dinheiro, de pessoas, da Casa Branca. Aqui eu não consigo enxergar muito bem, né? Mas como que essas grandes corporações, elas detêm um poder muito grande. A mesma coisa acontece aqui, ó. A gente tem essa Standard Oil, né? E os tentáculos com pessoas, com empresas, investimentos. E aí perceba que ele ainda está em cima do planeta Terra, né? E aqui, ó, também a ideia de que essas grandes corporações, elas detêm um poder muito, né? Um poder muito grande. E assim, esse poder, ele vai para diversos espaços, né? Diversas pessoas, diversos territórios. Aqui ainda fica até mais claro pra gente, porque ele está colocando, né, que é um poder
quase que global, ok? A gente só vai ter, né, de uma certa maneira, essa Standard Oil e outras empresas de petróleo, só vai perder ali a sua força com a crise do petróleo em 1973. Crise do petróleo em 73. Porque de resto, né, elas têm muita força. E na década de 70 a gente tem a revolução técnico-científica e aí a ascensão dessas grandes empresas de tecnologia, seria isso, né? Com base nas imagens e considerando as características históricas do capitalismo em cada um desses recortes temporais, identifica-se a seguinte diferença entre as práticas das grandes corporações nos dois momentos. Aqui, especificamente, ele fala pra gente que é de 1904. A gente está vivendo ali, né, um desenvolvimento do capitalismo industrial. E, né, início do capitalismo financeiro. E esse capitalismo financeiro, ele vai mostrar pra gente, né, a sua força através dos bancos, das bolsas de valores, que vai trazer pra gente uma ideia de capitalismo, de capital, né, especulativo. Então é um momento de grande ascensão do capitalismo. Porque ele vai conseguir aumentar a sua escala de atuação. Principalmente quando a gente começa a perceber que há uma fluidez muito grande, né, do capital, dos diversos capitais, né, dentro dos bancos e das bolsas de valores que são conectadas no mundo inteiro, né? E aí, aqui, ele mostra pra gente 2018, que já é um momento, né, pós-revolução técnico-científica, onde eu consegui desenvolver o capitalismo informacional. Né? Por que a gente tem capitalismo informacional que a gente não tem capitalismo financeiro, industrial e etc, tá? A gente tem. Mas esse capitalismo informacional, ele só conseguiu se desenvolver por meio da tecnologia e do mundo digital, do meio digital, tá? E aqui, de uma certa maneira, né, é o que ele tá mostrando pra gente, como hoje o capitalismo informacional, ele possui outras estratégias de poder. Porque quando eu falo sobre a empresa petrolífera, eu estou falando ali, né, de um produto que ele é físico, né, de um produto que é o petróleo. Então, de uma certa maneira, é um produto que ele é limitado. Aqui não, aqui eu estou falando da informação que é ilimitada. Então, a sensação que a gente tem, até que as estratégias, né, que são utilizadas no capitalismo informacional, ele é muito mais abrangente, né, do que a que era utilizada nos capitalismos anteriores, tá? Então, ó, parece que são muito maiores, né? A gente consegue ver aqui, creio eu que isso aqui seja Casa Branca, né? Washington, outras áreas, né? Aqui não consigo, não tem uma legendinha, né? Aqui pessoas mexendo nos celulares, então tudo aquilo que está mexendo no celular e sempre muito permeado por dinheiro, tá? Então ele fala o seguinte: com base nas imagens, considerando as características históricas do capitalismo em cada um desses recortes temporais, identifique a seguinte diferença entre as práticas de grandes corporações nos dois momentos: escala espacial de atuação, princípio moral de governança, níveis almejados de crescimento, margem percentual de lucratividade. Então aqui vai ser uma escala espacial de atuação, tá? Com o petróleo, de uma certa maneira, por mais que ele tenha aqui mostrando pra gente o mundo todo, né?
Ele está focado em uma área, né, que seria aqui provavelmente o Oriente Médio e tal. Então tem uma escala que acaba sendo limitada pela própria questão das reservas. Aqui não, aqui é o mundo inteiro, tá? Então essa aqui é uma das questões mais difíceis de interpretação que a gente tem, mas seria isso, uma escala de atuação. A gente tem uma diferença, até mesmo porque eles refletem, né, tipos de capitalismo diferentes. Território é um espaço definido por e através das relações de poder. Eu tinha falado para vocês que a UERJ adora território, né? É importante que sabemos despir o conceito de território do manto da imponência com o qual se encontra, em geral, adornado. Território, gente, é uma das 5... O território é um espaço definido por e através de relações de poder. É importante que saibamos despir o conceito de território do manto da imponência com o qual se encontra, em geral, adornado. Gente, território é um dos 5 conceitos essenciais da geografia, tá? A gente tem território, espaço geográfico, lugar, paisagem e região. Então, esse aqui seriam ali os 5 conceitos fundamentais da geografia. Mas a gente trabalha muito com esses 2 primeiros, tá? Tanto que a base de discussão de território é a base da geopolítica. E o espaço geográfico é a base da geografia mesmo, né? Porque o espaço geográfico é tudo aquilo que o homem, ele modifica. Então, para isso, eu preciso estudar o espaço, né, geográfico físico, por isso que vocês estudam clima, vegetação, essas coisas. E a parte da geografia humana, para que a gente possa compreender, né, os movimentos que o ser humano faz para poder modificar essa base física, tá? E aí, geopolítica é com base no território, porque território é todo espaço delimitado por relações de poder, tanto que muitas vezes tem fronteira. Só que essas relações de poder, elas podem ser relações de poder formal ou informal. E a gente ainda pode ter relações de poder, né, formando territórios legais e territórios ilegais. Então, vou dar um exemplo aqui de relações de poder formal, que as relações que nós temos entre os estados nacionais, estado, né, brasileiro, etc. Relações de poder informal é aquele que eu tinha discutido com vocês, né, do tráfico. Tanto que eles têm as leis próprias deles, né? Territórios legais, então, aqueles formados por fronteiras mesmo. Eu tenho um município, um bairro, um país, e eu tenho um território legal, por exemplo, do tráfico, tá? Por exemplo, eu tenho territórios legais formados por relações de poder informal. Quer um exemplo? As reservas indígenas. Reservas indígenas. Se eu tenho a demarcação de terras indígenas feitas pelo Estado, ali é um território legal. Porque foi legalizado, né? O Estado, ele sabe ali, né, é demarcado. Mas é formado por relações de poder informais. Que as relações de poder que existem ali são relações de poder que é o cacique, né? Depende, eu não sei como são todas as reservas, mas tem ali o cacique, o pajé, né? Então, acaba que ali eu tenho relações de poder, tá? Então é isso. Ele fala, a palavra território normalmente evoca o território nacional e faz pensar no Estado. O território pode ser entendido também em escala nacional, em associação com o Estado como grande gestor. No entanto, ele não deve ser reduzido à escala ou associação com a figura do Estado, né? Esses são os territórios formais, né, legais, mas existem outras relações de poder. Territórios existem e são construídos e desconstruídos nas mais diversas escalas espaciais, da mais acanhada internacional. Territórios são construídos e desconstruídos dentro das escalas temporais as mais diferentes, séculos, décadas, anos, meses ou dias. Gente, a parte de território é tão importante que quando a gente está migrando e a gente precisa ir para uma área que é totalmente diferente da gente, existem fenômenos que a gente passa que são fenômenos de desterritorialização. Eu preciso sair dali, daquela relação de poder que eu vivo, das relações que eu estabeleço ali naquele espaço.
Então eu preciso me desterritorializar para que eu possa me reterritorializar em outro espaço. Tanto que muitas vezes a gente fala que o processo de migração é um processo muito traumático, tá? E aí ele fala, com base no contexto brasileiro, a imagem que exemplifica a aplicação do conceito de território, evitando sua redução à escala nacional, ou seja, evitando aquela ideia de formalidade do território é qual? Gente, aqui ó, tráfico, né? As relações de poder ilegais e informais que nós temos. Falei pra vocês, tanto que eles têm ali as próprias leis deles, né? Então, aqui carnaval, né? Cultura, entrada pro Brasil pedestre. Aqui eu já tenho território legal, tá? Porque aqui ele tá falando sobre fronteira. Legal e formal. Que é essa ideia, né, do ligado à escala nacional, tá? Então seria mesmo aqui, letra B. Próxima questão. Mapa 1, mapa 2. No mapa 1 estão destacadas todas as áreas metropolitanas dos Estados Unidos. Mapa 2 destacam apenas áreas metropolitanas na qual o transporte público para ir ao trabalho é utilizado por uma parcela superior a 5% da população metropolitana. Ou seja, ele está falando aqui que grande parte das regiões metropolitanas não usam transporte público, então usam transporte individual, né, o carro, provavelmente. A partir da comparação entre o mapa 1 e 2, ambos de 2021, infere-se que a maioria das áreas metropolitanas do país, ou seja, a gente está falando de grande parte do país não utiliza transporte público para ir para o trabalho. Então, utiliza transporte individual. Então, temos um problema aí, né, que é a emissão dos gases de efeito estufa. Então, a gente vai ter aqui, ó, elevada poluição atmosférica, tá? Se não está utilizando o transporte público, está utilizando o transporte individual. Então, ele está falando aqui pra gente que é utilizado muitos carros. Carros, né, a queima do combustível de petróleo, ligado ali, né, à poluição. Reduzida a movimentação pendular? Não necessariamente é isso. Ele só falou pra gente que o transporte público não é utilizado, tá? Acentuada a verticalização comercial não tem nada a ver aqui, né? E moderada suburbanização residencial também não tem nada a ver aqui. Gente, um ponto aqui legal pra gente entender que o processo de periferização dos Estados Unidos é completamente diferente da periferização da América Latina, tá? Por exemplo, geralmente ali no subúrbio é onde está a população de maior poder aquisitivo, tá? População mais rica. Bastante diferente do que é nos países pobres, né? Que os subúrbios, as periferias são mais... E aí, periferia é tudo aquilo que está em volta do centro, tá? Então, eu posso ter periferia tanto no subúrbio, né? Que são áreas muito afastadas do centro, quanto eu posso ter no centro. Por quê? Pro americano, né, as áreas centrais, elas são muito violentas, falta mobilidade urbana, tem vários problemas, né? Já quando eu vou me afastando desse centro, esses problemas vão sumindo, né? Vão diminuindo. Então, as pessoas mais ricas que têm carros, né? E lá as rodovias são muito boas, elas moram muito afastadas, né, do centro. Vocês já viram filmes americanos, vocês já devem ter visto 2 tipos de moradias. Pessoas que moram naquelas casas branquinhas, sem cerca, né? Então, e são pessoas mais ricas, né? Com mais dinheiro. Elas moram no subúrbio. Ou aquelas pessoas que moram, né, em apartamentos, grandes apartamentos que tem aquelas escadinhas do lado de fora. Tipo Homem-Aranha, tá? Tipo Friends. Então, aquelas pessoas têm pouco dinheiro, então elas moram próximos do centro. Elas não conseguem nem morar em casa, tá? Então, é isso. Ok? E bora pra próxima questão. Terminamos aqui as questões de geografia. Espero aí que vocês tenham entendido, que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, chama lá no @Prof. Jéssica Fontes, que eu vou ter o maior prazer de ajudá-los. Até a próxima. Próxima prova que eu vou discutir com vocês é do segundo exame de qualificação. Mas assim, gente, deu pra gente falar, falamos muito, deu pra discutir bastante coisa, né? É isso. Vejo vocês numa próxima. Até mais.